Tudo bem, gente? Então, nós estamos mudando o assunto, tá? Então, agora a gente vai para química analítica, tá? Trabalhar tanto quantitativa quanto qualitativamente assuntos sobre a química. Então, a gente começa com o assunto de soluções. Entendam que soluções são misturas homogêneas formadas por soluto e solvente, sendo solvente sempre o cara que dissolve o soluto. Normalmente o solvente é água e o soluto é o cara que vai se dissolver na água. Então a gente começa falando aí sobre coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade indica qual a quantidade de soluto capaz de ser dissolvida em certa massa de água a uma determinada temperatura, tá? Por exemplo, o exemplo que nós temos aí em azul diz que CS é igual a 38 gramas de NaCl por 100 gramas de água a 15 graus Celsius. Qual que é o entendimento que eu tenho disso? O entendimento é que 100 gramas de água, se estiver a 15 graus Celsius, consegue dissolver no máximo ou até 38 gramas de NaCl. Tá? Esse é o limite. Beleza? Importante dizer também que a temperatura influencia na solubilidade do soluto. Então, se esses mesmos 100 gramas de água estivesse numa temperatura diferente de 15 graus Celsius, a solubilidade seria diferente de 38 gramas de NaCl. Normalmente, o aumento da temperatura favorece a solubilidade do soluto, ou seja, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do soluto em questão. Tudo bem? Bem, então a gente tem que entender sobre os tipos de soluções existentes. Existem 3 tipos possíveis de soluções e uma quarta situação que nós vamos comentar aqui. As soluções elas podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. E o diferencial, a quarta situação, seria a possibilidade de ela ser saturada com corpo de fundo. A solução é insaturada quando possui menos soluto do que a capacidade de dissolução do solvente. Por exemplo, para o NaCl, o coeficiente de solubilidade é de 38 gramas de NaCl por 100 gramas de água, considerando a temperatura de 15 graus Celsius. O meu primeiro exemplo indica uma solução insaturada, que é aquela que tem menos soluto do que a capacidade de dissolução do solvente. Repare, eu coloquei 35 gramas de NaCl em 100 gramas de água, mas a água não dissolve até 38. Logo, eu não coloquei menos soluto do que a capacidade de dissolução do solvente. Então, essa solução é classificada como insaturada. Possui 35 gramas de NaCl, ou seja, menos soluto do que a capacidade de dissolução do mesmo em água. Tudo bem? Caso eu coloque exatamente o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu coloque exatamente a capacidade que a água tem de dissolver o soluto, a solução é chamada de saturada. Então, se eu tivesse colocado no segundo exemplo de baixo, tá? 38 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 15 graus Celsius, eu teria achado o coeficiente de solubilidade. Eu teria colocado o limite de soluto que a água consegue dissolver. Ou seja, eu teria preparado uma solução saturada. Bem, o que seria uma solução supersaturada? Para começar, meus amigos, uma solução é uma mistura homogênea. Então, olha o exemplo que eu coloquei. Eu peguei os mesmos 100 gramas de água e coloquei 40 gramas de NaCl. Mas a água não consegue dissolver só 38 gramas de NaCl, não é isso? Então, o que aconteceu, crianças? Aconteceu o seguinte, se eu jogar 40 gramas de NaCl, vai dissolver só 38. E vão sobrar 2 gramas, que eu chamo de corpo de fundo. Então, isso é uma solução saturada, que é o que dissolveu o limite, todos os 38 gramas que ela conseguia dissolver, com corpo de fundo. Esse corpo de fundo também é chamado de corpo de chão ou de precipitado. Agora, uma solução saturada com corpo de fundo, ela pode se transformar numa solução supersaturada. O que vem a ser uma solução supersaturada? É aquela que possui dissolvido
mais soluto do que a capacidade de dissolução do solvente. Tipo, eu consigo dissolver 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ô Luciano, mas peraí, o coeficiente de solubilidade é 38? Como você vai dissolver 40? Você acabou de falar que vai 2 para o fundo, chamando corpo de fundo. Vamos solucionar o problema. Eu não falei com vocês que se eu aumentar a temperatura da água, a tendência é que aumente a solubilidade do mesmo? Não é isso que foi dito? Então, se eu, por exemplo, coloquei 40 gramas de NaCl, dissolveu 38, 2 foram para o fundo. Se eu aumentar a temperatura, vai ter um aumento na solubilidade. Então, elevando a temperatura a valores maiores, eu consigo aumentar o coeficiente de solubilidade e, consequentemente, dissolver todo o resto. Temperaturas mais altas, dissolve o 40. Crianças, caso eu volte a temperatura lentamente, tá? Sem uma mudança brusca de temperatura e também nenhum tipo de agitação, então o passo, né, os passos são: primeiro, preparei uma solução saturada com corpo de fundo. Se esse corpo de fundo for pouco, não pode ser muito não. Se eu aumentar a temperatura, eu consigo solubilizar o corpo de fundo. Se eu baixar a temperatura lentamente, sem mudança brusca na temperatura e sem nenhum tipo de agitação, eu posso conseguir que esse excesso continue dissolvido. Então, é provável e possível que eu consiga voltar aos 15 graus Celsius iniciais e todos os 40 gramas permaneçam dissolvidos. Então, eu vou ter dissolvido mais soluto do que a capacidade que a água tinha de dissolver. Essa seria uma solução supersaturada. Muito pouco trabalhada no cotidiano, tá, pessoal? Pois bem, o que seria uma curva de solubilidade? Ela indica pra gente o que seria uma solução insaturada, uma saturada e uma supersaturada dentro da curva. O coeficiente de solubilidade se encontra na vertical, na ordenada, e a temperatura na abscissa. Sempre que você tiver menos soluto do que o coeficiente de solubilidade, então a curva me indica o coeficiente de solubilidade. Olha o Z. O Z mostra que eu tenho menos soluto. Se está abaixo da curva, significa que tem menos soluto do que a água conseguiria dissolver. Se tem menos soluto, solução insaturada. Se está exatamente na curva, como ponto Y, a solução então é classificada como saturada, possui limite de soluto que a água consegue dissolver. Caso eu consiga dissolver mais soluto do que a capacidade que a água possui, tá? Então, o ponto X mostra isso, está acima da curva de solubilidade, eu tenho uma solução supersaturada. Bem, eu disse para vocês anteriormente que normalmente o aumento da temperatura favorece a solubilidade. Então reparem o primeiro caso à esquerda, tá? Seria uma solubilidade endotérmica. O que é uma solubilidade endotérmica? É aquela que aumenta com o aumento da temperatura. Esquentou, dissolve mais, certo? Então é chamada de solubilidade endotérmica aquela em que acompanha o aumento da temperatura. Aumentei a temperatura, aumenta a solubilidade do soluto. Se, aí casos mais raros, crianças, o caso da direita, se você aumentar a temperatura e a solubilidade diminuir, você tem uma solução, tá? Um processo exotérmico, a solubilidade exotérmica. É o caso do Na2SO4, que é o sulfato de sódio, e o sulfato de sério, que é o de baixo. Reparem que esquentou, dissolve menos. Não é muito comum, né? A gente entende, por exemplo, quando você vai dissolver um Nescau no leite, leite quente dissolve melhor. Quando vai fazer um café, né? Você coloca açúcar na água e quando você esquenta a água, o açúcar dissolve sozinho, mostrando que o aumento da temperatura favorece a solubilidade. No mais, para fechar, eu tenho um exemplo para vocês, tá? Que diz o seguinte: determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas com outras substâncias. A substância que está em maior quantidade é denominada solvente, e a que se encontra em menor quantidade é denominada soluto. O cloreto de sódio forma uma solução homogênea com a água, em que é possível solubilizar a 0 graus Celsius 36 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, para 100 gramas de água. Então, meus amigos, o coeficiente de solubilidade do NaCl é esse:
36 gramas do sal para cada 100 gramas de água. De posse dessas informações, uma solução em que 545 gramas de NaCl estão dissolvidos em 1,5 litro de água a 20 graus Celsius, sem corpo de fundo é... Bem, vamos então à solução. Eu sei que 36 gramas de NaCl, então confirmem lá no meu cálculo, tá? No meio da minha tela. 36 gramas de NaCl não se dissolve em 100 gramas de água? A pergunta é, 1.500 gramas de água consegue dissolver quanto? Consegue dissolver X. Então faz uma regra de 3, se 100 gramas de água dissolve 36 gramas de NaCl, 1.500 gramas de água dissolve X. E esse X é 540. Mas não foi colocado 545 gramas, pessoal? E não falou que estavam dissolvidos todos os 545 gramas? Então não tem dissolvido mais do que a água consegue dissolver? Nós descobrimos que se 100 gramas de água consegue dissolver 36 gramas de sal, 1,5 kg, 1.500 gramas de água consegue dissolver 540. Eu coloquei mais do que isso. E se dissolveu tudo, é uma solução classificada como supersaturada. Beleza? Sigam então as nossas aulas. Teremos lista de exercícios, tá, sobre o assunto. Como sempre, é um prazer falar para vocês. Beijos, meus amigos.